Olá, eu sou Evelyn Monarini Gualberto, tenho 28 anos, sou aluna do Elite e eu passei no concurso de praça da Polícia Militar do Estado do Pará em 2023. Fala, meus jogadores, tudo bem? Eu sou a professora Ana Furtado e estou aqui hoje no nosso quadro Concurseiro Pai d'Égua para entrevistar a nossa aluna aprovada no concurso da PM, a Evelyn. Bem-vinda, Evelyn. Obrigada, professora. Que prazer estar aqui com você. Meus jogadores, vamos lá então. Evelyn, conta pra gente como é que foi o tempo e a preparação de estudo para esse concurso da PM. Bom, é difícil estipular um prazo. Porque eu comecei aqui no Elite estudar mesmo, voltado para carreiras policiais, porque eu já tinha feito vários concursos. Eu já fiz várias carreiras, já fiz até de hospital. Já fiz de hospital, já fiz de banco, já fiz de tudo. Mas que eu decidi, eu falei, não, vou parar de errar, porque todo mundo orienta que a gente faça, escolha uma carreira. Um segmento, né? Você primeiro passa, depois você escolhe, se você continua ou se você sai. Mas carreiras policiais, referência, Elite, vim pro Elite. Decidiu. E eu fiz várias turmas aqui no Elite, várias turmas. Só que para a PMPA, eu fiz primeiro uma online. Sim. E na reta final eu vim fazer uma só de exercícios e questões, que é aquela parte só intensificar. Exatamente. Perfeito. E aí é interessante tu dizer isso pra gente, pra galera de casa ter esse reflexo de que o concurso, ele é uma preparação, gente. A Evelyn está aqui conosco, como ela disse, já há algumas turmas. E são duas coisas importantes para vocês perceberem nessa questão do exemplo que ela nos trouxe. Primeiro, definir um foco. Terceiro, ter tempo de estudo. A Evelyn já veio de turma de conteúdo, fez essa turma online e aí voltou para a turma de exercício, não foi isso? Exatamente. Então já tem construção, já tem conteúdo, é só realmente para direcionar esses estudos. Perfeito. Me conta qual foi a maior dificuldade para esse certame. Saúde mental. A saúde mental é de todos, né? É a saúde mental. Porque com o tempo que você estuda para concurso público, você vem fazendo provas, você vem passando por etapas, de chegar perto, algumas chegar muito longe. Então você passa a duvidar muito de si mesmo e do que você vai conseguir, que um dia você vai conseguir. Então, a questão da saúde mental, ela é um desafio. Até porque quando você tem saúde mental, mesmo com qualquer adversidade ou que você tem uma maturidade, você consegue lidar, contornar qualquer coisa que venha acontecer na sua vida. Tanto para concurso como na vida como um todo. Perfeito. E isso também é outro importante ponto que a gente tem que lembrar. Fazer um acompanhamento, ter o equilíbrio, continuar com as outras atividades da vida, mesmo que a gente sabe que vocês estão na correria, sempre se preparando, mas manter a atividade física, manter a alimentação legal, porque isso tudo ajuda. A saúde mental, ela não é um conceito, ela é um complexo, né? E Exato. Cuidar dessa ansiedade, ela é muito importante. Perfeito. Tiveste experiência em provas de outro estado? Sim, inclusive, onde? Não é à toa, né, que fala assim, quem eu vou chamar? Chama a professora Ana, porque quanto à questão da Polícia Civil, foi no Amazonas. Eu até digo que essa prova ela foi um divisor de águas, porque foi a prova que eu mais me dediquei. De todas, assim, que eu estudava loucamente de manhã, de tarde, noite aqui no Elite. Eu já estava falando, professor, pelo amor de Deus, me abre uma turma à tarde, eu estarei à tarde. E eu lembro que quando eu saí da prova, uma das pessoas que eu liguei foi para você. Verdade, você lembra, professora? Eu falei, olha, professora, aqui a prova assim, a senhora começou a trocar figurinhas, olha, professora, aconteceu isso e aquilo. E apesar de eu ter estudado muito, eu me dei muito mal na prova. Mas existem males que vêm para bem. Porque eu estava também fazendo prova paralelo a isso para a OAB. Certo. E com a prova da PCAM, como a banca era a FGV, que é a mesma banca da OAB, logo que eu cheguei, eu fui fazer a primeira fase, foi o meu melhor rendimento. Eu tirei quase 50 e poucas questões na primeira fase. E eu digo que foi justamente porque eu estava estudando muito a banca. Você já conheceu a banca, né? Sim. Pegou a experiência, veio já conhecendo a banca. E isso é bacana. E a família? A família ajuda? A família apoia? Como é que a família está nesse processo todo da vida do concurseiro? Eu costumo dizer, gente, que sem uma rede de apoio fica mais difícil. E a gente sabe que não é todo concurseiro que tem esse apoio. Conta pra gente como é essa experiência com a família. Bom, a minha família, ela sempre me apoiou.
E nunca, assim, definiu, eu quero que tu faça isso, que tu faça aquilo. Porque eu sempre me esforcei em tudo, sempre trabalhei, estudei, sempre fui aquela filha muito dedicada. Então, eu não tive essa definição, o que tu queres ser? Eu fui estudando, fui escolhendo fazer determinadas coisas, determinadas profissões, enfim. Só que quanto ao concurso público, eu tive um apoio muito forte da minha mãe. Importante. Da minha família também paterna, meu pai me apoiava, mas assim, a minha mãe foi um porto seguro, no sentido de me ajudar financeiramente, de dizer, olha, não te preocupas que eu vou te ajudar financeiramente, que era a minha maior preocupação. Mas apesar de que ela não é muito, assim, favorável à questão de eu seguir carreira policial. Nenhuma mãe, brincadeira. Nenhuma mãe, gente, nenhuma mãe, gente. Ela, minha filha, tenho certeza. Mãe, eu preciso viver esse momento, sim. Enfim. Mas, independentemente dela gostar ou não, ela sempre me apoiou muito. Isso ela, a minha avó, a minha tia, enfim, muito forte essa presença materna. E respeitar essa escolha, né? Sim, sim. E é uma escolha importante. Quando a gente diz que é importante para o concurseiro, a família dando esse apoio fica muito melhor. E agora, a minha pergunta é a seguinte: qual foi o papel do Elite nessa trajetória? Vamos lá. Aqui, todas as pessoas me perguntam, referência a carreiras policiais, é o Elite. Porque o Elite, ele tem um foco, ele tem toda essa programação, ele tem toda uma filosofia. Não é uma turma, uma turma aqui, uma turma colar. Não, a gente vive uma rotina mesmo. Sim. Tanto que você sai de uma turma, tem outras turmas. E se você, caso não tenha nenhum edital aberto, tem a Polícia Federal. Várias vezes, quando não tinha edital aberto, eu participava das carreiras, da PF, da PRF. É a questão da pegada mesmo, né? Isso. A pegada e a cultura do concurso da área policial, e é importante também. Quando a gente tem um curso que a gente encontra que dá esse referencial que o Elite ele proporciona para vocês. Com toda certeza. Isso é muito bom. Cargo dos sonhos? Na carreira policial hoje, assim, não tem como não ser delegada. Sim. Delegada, ou a PF, mas assim, o cargo de delegada hoje, ele é o que, assim, eu digo que brilha mais os meus olhos. Com certeza, e é um excelente cargo, né? Estamos precisando de delegadas tanto na PC quanto na PF, muito bacana isso. Agora, Evelyn, deixa uma mensagem para os nossos concurseiros, para a galera que está estudando aí, aquela mensagem motivacional para a galera que está vindo estudando conosco. Tá, vamos lá. Primeiro, não duvidar de si mesmo, porque ao longo do tempo, até pela filosofia do estudo, principalmente da carreira policial, você pensa assim, eu tenho que me cobrar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser daquela forma, e a gente se maltrata bastante, até pra gente entrar nos conformes. Mas que, apesar de tudo, e naquele momento você diz assim, eu não sou capaz, porque eu já errei várias vezes, eu sempre estou ali, e você entra numa seara, numa forma que é muito complicado. Então acredite em si mesmo, e que apesar de ser o seu cargo dos sonhos, não se acabe antes disso. Você tem que acreditar, olha, não, eu tenho uma vida, né? Eu posso, claro que com o meu cargo eu vou ter uma outra vida, é um outro patamar, é outra coisa, mas que é viver e ser feliz com o que você está no momento. Sim. Ser feliz com o que você está, mas não ficar na zona de conforto. E é possível? Sim. Olha se é possível. Então, meu jogador, pegando o gancho da Evelyn, é isso mesmo. Se vale a pena, vale a pena. Eu costumo dizer para vocês em sala de aula que o concurseiro, ele é uma filosofia de vida. E esse jogo ele só acaba quando termina, porque você já sabe, né? Hashtag até passar. Meu jogador, esse foi mais um Concurseiro Pai d'Égua com a nossa aluna aprovada Evelyn, e foi um prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho da história dela.